Fala pessoal, aqui quem fala é o Bruno. E bom, no vídeo de hoje irei trazer um conto que foi baseado em algo que eu vivi quando eu tinha os meus 6, 7 anos de idade. Enfim, espero que gostem. O nome do conto de hoje se chama A Dama de Branco. Eu, eu não sei como começar isso, mas daria o meu jeito. Tudo começou quando eu tinha meus 15 anos. Minha vida sempre foi bem tranquila, nunca tive nenhum tipo de experiência como essa. Para uns pode ser algo novo, para outros nem tanto. E bom, eu fui uma dessas que teve uma ótima experiência com isso. Você deve estar se perguntando o porquê, não é mesmo? Não se preocupe, eu irei explicar tudo, ou pelo menos tentar. Lembro-me como se fosse ontem. Eu tinha acabado de ir me deitar como sempre fiz todas as noites. E nunca havia me acontecido nada de tão diferente, literalmente. Mas aquela noite foi diferente, o que me deixou bem assustado, pois não soube como reagir àquilo. Você ainda deve estar se perguntando o que aconteceu aquela noite, não é mesmo? Tudo bem, mas não irei me responsabilizar caso não durma a noite, olhando para os lados e com receio de ver algo. Que o aviso esteja dado. Você está aqui por pura e espontânea vontade. Certo, vamos lá. Onde eu estava mesmo? Ah, lembrei. Eu havia acabado de ir me deitar e alguns minutos depois ouvi alguns passos dentro do meu quarto. Não liguei muito, até porque eu morava com os meus pais e geralmente um deles entrava no meu quarto para ver se eu estava de fato dormindo e não enrolando. Assim que os passos pararam, voltei a dormir e acabei apagando, até ouvir alguns cochichos dentro do meu quarto, o que me deixou confuso sem saber o que estava acontecendo. Você deve estar se perguntando sobre o que eram os cochichos. E bom, nem mesmo eu sei. Era algo brutal e baixo. Não havia pronúncias de palavras de fato. Sim, é confuso, eu sei. Mas logo irão entender onde isso tudo dará. Com muita coragem, apenas me virei em direção do cochicho. Me cobri por completo, deixando apenas uma brecha em meu cobertor. E assim, ver quem estava em meu quarto, fazendo aquilo. E confesso, me surpreendi com o que havia visto ali. Era uma mulher. Não pude ver seu rosto muito bem devido à escuridão em meu quarto, mas notei que ela usava uma espécie de vestido longo e branco. Ela não me causou nada, apenas cochichava algo que eu não conseguia ouvir de jeito nenhum, e ficava de frente para mim, como se tentasse dizer alguma coisa. Fiquei completamente anestesiado com, com o que vi com meus próprios olhos, e ainda mais aquele horário. Apenas tapei aquela pequena brecha que havia deixado para observar aquele ser, e com um grande medo e calafrio acabei adormecendo. Na manhã seguinte, acordei achando que aquilo fosse apenas um sonho, e que não era nada demais. Eu só queria acreditar de que aquilo tudo fosse de fato apenas um sonho. Me levantei e fui direto ao banheiro, onde fiz minhas higienes matinais e depois fui tomar café, como sempre fiz todas as manhãs. Notei que minha mãe estava em casa, e com toda a minha inocência fui contar sobre o meu possível sonho e a reação dela não foi lá das melhores. Meus pais sempre foram muito religiosos e sempre tiveram medo desse tipo de assunto, tanto que para eles era tudo obra de Lúcifer. Já eu sabia que não era isso, e que era algo muito além disso. Ao ouvir aquilo, simplesmente olhou em meus olhos e disse que se eu tivesse outro sonho como aquele, ela seria obrigada a me levar para a igreja e conversar com o padre sobre os meus possíveis sonhos. Como eu era muito novo, achei aquilo tudo uma grande bobagem. Era apenas um sonho, o que de tão ruim poderia acontecer? Apenas fui tomar o meu café e depois fui fazer o que eu sempre fiz antes de ir para o colégio, que simplesmente era jogar até dar o horário da aula. Fiz isso até umas 11 da manhã, e nesse tempo todo não parei de pensar naquele meu sonho, e por um momento até achei que estava ficando louco, e que tudo era coisa da minha cabeça. Pobre inocente. Mas sabia que era só o começo do que estava por vir. Me arrumei rapidamente para ir ao colégio e fiquei com receio de contar sobre o ocorrido da noite passada e ser julgado como um louco por meus próprios amigos. Tive um certo medo de que isso acontecesse, e assim que cheguei na escola, fui direto falar com os meus amigos. E bom, todos tinham a minha idade. Nós éramos em seis, três garotos e três garotas.
Fui direto para o nosso cantinho secreto, onde todos já se encontravam no local. Lá era o nosso cantinho, onde fazíamos de tudo. Era como uma base secreta para nós, e ninguém entrava ali. Literalmente ninguém. Apenas nós seis. Me sentei em um dos cantos do forte e acabei comentando sobre o tal sonho que tive noite passada. Me surpreendi, porque ambos ficaram arrepiados e com olhos arregalados. Ficamos praticamente o dia todo comentando sobre aquilo, e eu realmente fiquei surpreso com a reação de meus amigos, e me senti um pouco aliviado com toda aquela situação, porque em momento algum eu fui julgado por eles. Saindo da escola, indo direto para minha casa, pois já estava um pouco tarde e meus pais sempre ficavam preocupados com muita facilidade. Mas enquanto eu caminhava para casa, aconteceram coisas muito estranhas pelo caminho. Algo que nunca havia acontecido antes. Simplesmente começou a acontecer. Durante o trajeto inteiro, eu via a tal moça do vestido branco em praticamente tudo. Acabei por fazer um caminho alternativo, que também me levava até em casa. Mas eu estava tão paranoico que acabei esbarrando em algo. Com muito medo, fui virando meu rosto calmamente, quando me deparei com a moça de branco. Como eu não havia visto seu rosto, o mesmo estava escuro, como se de fato não tivesse um. Eu simplesmente empurrei aquele ser com toda a minha força e fui correndo para minha casa, que não estava muito longe dali. E para minha surpresa, comecei a ouvir os cochichos guturais daquela mulher, que eram de arrepiar. Eu já estava delirando, ao ponto de querer me jogar na frente de algum carro e acabar com tudo aquilo, mas ainda tinha consciência do que estava fazendo. Corri o mais rápido que pude. Logo, cheguei em minha casa, extremamente ofegante. Bati a porta com muita força e foi como se eu tivesse visto um espírito, e de fato, eu havia visto um. Foram os piores 40 minutos da minha vida, porque eu nunca tinha passado por aquilo. Meus pais foram até a porta e perguntaram o que havia acontecido e por que eu estava tão ofegante e tão pálido. Não quis contar, apenas os olhei meio assustado e corri para o meu quarto, onde fiquei trancado a noite inteira. Acabei nem jantando por conta do ocorrido de horas atrás, até que ouvi batidas na porta. Logo, a mesma se abriu e minha mãe adentrou o quarto, sentando ao meu lado na cama. Olhei bem assustado para ela e apenas chorei copiosamente, sem conseguir dizer uma única palavra sequer. Minha mãe tentou me acalmar durante um bom tempo, até que finalmente eu consegui me aliviar e contar tudo o que havia acontecido. Ela teve a mesma reação de quando comentei sobre o sonho. Disse que não era necessário me levar até a igreja, porque provavelmente era só coisa da minha cabeça e que logo tudo iria passar. Ela ficou com receio, mas disse que se caso acontecesse de novo, ela tomaria as devidas providências e que me levaria arrastado se fosse preciso. Aquilo me deixou bem assustado, confesso, mas ela tinha um pouco de razão. Mas aí, ainda está aqui? Uau, você é bem corajoso mesmo. Mas, como eu havia dito, você está aqui por sua conta e risco, ou seja, não me responsabilizo pelo que acontecerá. Aviso dado. Já era bem tarde da noite, quando comecei a ouvir os mesmos cochichos e os mesmos passos pelo meu quarto, mas daquela vez foi diferente. Eu, enfim, pude ouvir o que aquela mulher dizia, e de verdade me arrepiou até a alma. Não pelo que ela disse, mas por sua voz em si. Eu estava completamente trêmulo, mal conseguia me mexer com toda aquela situação. Eu já estava completamente em pânico, nem gritar eu conseguia. Com muito esforço, me virei o mais rápido que pude, e para minha surpresa, a dama de branco estava cara a cara comigo. Apenas senti sua respiração em meu rosto, e finalmente pude ver o seu rosto. Ela não tinha olhos, sua pele era toda apodrecida, não tinha dentes em sua boca. Ela era um ser completamente horrível, e eu não pude fazer nada, nem pronunciar uma única palavra eu conseguia. A dama ficou me olhando por alguns segundos, até que soltou um grito ensurdecedor dentro do quarto. E aquele grito foi o mais horripilante que eu vi em minha vida. Simplesmente me arrepiou até a alma, literalmente até a alma. Assim que a dama parou com seu grito, ela simplesmente se aproximou do meu ouvido e sussurrou algo
o que me deixou completamente amedrontado. Eu só queria dormir em paz, eu não queria nada daquilo, e eu mal sabia o porquê aquilo estava acontecendo. Pude notar que sua presença havia se esvaído do quarto e finalmente eu pude dormir, mas completamente em pânico com o ocorrido e com o que ela havia me dito. E você deve estar se coçando para saber o que ela me disse, certo? Eu irei contar, mas não por agora. Os dias foram se passando e toda noite a dama de branco aparecia. Eu já estava ficando de saco cheio. Não estava nem um pouco a fim de contar sobre isso para os meus pais. Os anos foram se passando e ela continuava a aparecer. Mas as aparições já não eram tão frequentes como antigamente. Hoje, já estou com meus 24 anos e, bom, acho que chegou o momento de contar o que a dama de branco havia me falado há exatos 9 anos. Está preparado? Creio que sim. Enfim, vamos lá. Naquela noite, exatamente naquela noite, onde a dama de branco sussurrou algo no meu ouvido, sabe o que ela me contou? Você realmente quer saber? Ok. Bom, ela simplesmente me contou essa história. Tenha uma boa noite.